Olá, ô filha, sabia que eu hoje atendi uma pessoa que chegou até a gente por conta do desafio que vai começar quinta-feira. E ela veio falar assim que ela não conseguia se imaginar sem o cigarro. Sério? É. E aí, na hora, eu parei, respirei fundo, porque essa frase, ela parece simples e ela carrega uma vida inteira dentro dela. Uau, eu não sabia disso. Né? E talvez você aí do outro lado da tela pense a mesma coisa. Talvez o cigarro esteja com você ou com alguém que você conhece há tantos anos que virou quase que um amigo. Desses que a gente já sabe que não faz bem, mas que está sempre ali. Só que hoje eu quero te fazer um convite diferente. Me deixa te mostrar que pode existir um outro lado dessa frase. Nessa live você vai entender por que é tão difícil se imaginar sem cigarro. Qual é a raiz invisível desse pensamento? E como dar o primeiro passo sem cortar nada à força, mas criando espaço para respirar diferente. Isso aqui não é sobre mágica, é sobre verdade. É sobre libertar a sua mente antes de soltar o cigarro. O que você acha disso, filha? Eu acho ótimo. Essa pessoa que me procurou hoje, ela não veio cheia de perguntas. Ela veio com um pouco de medo. Medo de sentir falta. Medo de não dar conta. Medo de olhar para a vida sem o cigarro como uma bengala. Porque para ela, assim como para muita gente que fuma, o cigarro é aquele momento que você se permite se dar um momento. Você fica tão cheio de tanta coisa que de vez em quando você precisa continuar com alguma coisa, mas essa alguma coisa é seu momento de ficar sem coisa nenhuma. É seu momento de pausa. Você se cobra tanto, se obriga tanto, se enche de tanta obrigação e tarefa, que a única maneira de que você tem de ter um tempo para você mesmo é estando ocupado fazendo alguma coisa. E é nesse momento que estava pegando para essa pessoa. Que ela estava se cobrando tanto, com tanta obrigação, que ela só podia parar continuando fazendo alguma coisa, fumando um cigarro. E eu apenas disse para ela, você não precisa parar hoje. Mas você precisa, pela primeira vez, se permitir imaginar quem você é sem o cigarro. Ela ficou em silêncio, mas naquele silêncio algo mudou. Era como abrir uma fresta da janela num quarto abafado. E é isso que eu quero provocar aqui com você hoje. Vamos fazer uma coisa juntos agora. Fecha os olhos por 5 segundos. Coisinha rápida. E se imagina como seria se você acordasse, se levantasse, sem sentir a mínima falta do cigarro. E se permitindo fazer uma pausa para você. Simplesmente porque você pode e merece ter uma pausa. Imagina isso, brevemente, assim, 5 segundinhos. Talvez isso tenha sido difícil, talvez impossível, mas só o fato de você ter tentado já mostrou uma coisa. Existe uma parte sua que já está pronta para mudar.
Quando alguém diz, não me imagino sem o cigarro, o que essa pessoa está dizendo na verdade é, eu me acostumei a ser essa versão de mim e não sei quem eu sou sem ser essa versão. O cigarro muitas vezes vira um relógio emocional, marca as pausas do dia, os momentos que você tem direito de respirar. Uma muleta invisível que te apoia nos momentos de tensão. Um companheiro silencioso, preenchendo aquele vazio de quando você olha para dentro. Mas o que pouca gente te diz é que você não precisa arrancar essa muleta com dor. Você pode trocar ela por algo mais leve e que te leva mais longe. No desafio de 21 dias, a gente não começa parando. A gente começa entendendo. Reconhecer o papel emocional do cigarro, sem culpa, sem julgamento. Só olhando com honestidade e com sinceridade para você mesmo. Quebrando o automatismo. Fumar deixou de ser escolha, virou reflexo. A gente ensina o cérebro e ao seu sistema interno a sair do piloto automático e substituir isso por uma nova maneira de dirigir e controlar a sua vida. Cria novas microações. Não é sobre substituir o cigarro por cenoura. É sobre escolher pequenas atitudes com sentido, te levando a conquistar um prazer real. Otimizar a mente e o corpo. A última fase é onde você começa a se reconhecer de novo, mais leve, mais livre, mais você. Faz um experimento hoje. Pega um copo com água, se estiver por perto. Respira fundo comigo. Inspira contando até 4. Segura por 2 e solta contando até 6. Agora bebe 2 goles de água. Cadê o copo d'água? E diz baixinho, eu sou maior do que isso. Você acabou de ensinar algo novo para o seu corpo. E é assim que começa, um passo de cada vez. Um passo simples, possível, aparentemente inócuo, sem sentido. Mas um passo desses de cada vez te leva a uma transformação real. O cigarro é como um casaco que você usou por anos. No começo, ele aquecia, mas agora ele só pesa. Parar não é sair na chuva, é trocar por algo que te aqueça de verdade e por dentro. Aquela pessoa que disse que não se via sem cigarro saiu do nosso papo dizendo: talvez eu nunca tenha tentado me ver de outro jeito. É isso. A liberdade começa no espelho da mente. Hoje à noite, pega um papel e escreve: quem eu sou sem o cigarro? Não precisa responder na hora. Só pega e escreve a pergunta. Dobra o papel e guarda ele embaixo do seu travesseiro e dentro de você, e deixa a sua mente trabalhar sem você estar atento a isso.
Você não está sozinho. O que eu trago no desafio de 21 dias é um passo a passo validado. Já teve gente que fumava durante 25 anos e hoje vive livre, leve e inteira. Não foi por milagre, foi porque teve método, teve escuta e, acima de tudo, teve acolhimento. E nessa edição, sou eu que vou estar com você todo dia. Não é um robô, não é um prompt, é real. Você não precisa largar o cigarro hoje, mas precisa se imaginar livre. O cigarro é um capítulo e você é um livro inteiro. Clareza gera decisão. Decisão gera liberdade. Cada passo que você for dando te aproxima cada vez mais do lugar onde você quer chegar. Conta aqui para mim, qual foi o momento dessa conversa que te tocou mais? Foi a frase? Foi o exercício? A metáfora do casaco? Escreve, porque quando você escreve, você transforma e marca mais dentro da sua mente. Se algo aqui tocou você, não deixa para depois. Me chama pelo WhatsApp com a frase: eu quero começar a me imaginar livre. Eu vou te dar um apoio que vai te ajudar. Daqui para frente, toda vez que alguém falar, eu não me imagino sem, você vai lembrar dessa live e lembrar que imaginar é o primeiro passo para a sua liberdade. E essa ideia vai permanecer com você, porque ela vai te lembrar e te ajudar a dar cada passo. Uma recomendação: o livro O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. É um mergulho emocional sobre como reencontrar sentido profundo, verdadeiro e impactante. E o filme O Clube da Luta. Um filme que provoca quem sou eu quando tudo que me anestesia desaparece. É sobre identidade, sobre quebra e renascimento. O que você acha, filha? É, coisa linda. Ficou alguma dúvida? Não. Não? Você quer falar alguma coisa? Eu agradeço por verem essa live. É ótimo fazer parte dessa live. Não é impossível deixar o cigarro. O meu pai começou a fumar quando ele era novo. Já está há mais de 14 anos sem fumar. Eu agradeço por verem e até a próxima vez. Você já quer se despedir? O que você tinha falado mais cedo que você também queria falar hoje aqui? Sobre o cigarro eletrônico. Sobre cigarro eletrônico também, né? Mas eu já esqueci muitas partes. Não tem problema. O que você acha do cigarro eletrônico? Eu acho muito ruim. Ah, é? Por causa de quê? Porque ele pode ter uma cor legal, pode ter um cheiro legal, mas faz muito mal do que esse outro
esse outro cigarro normal, né? A questão do cigarro eletrônico é uma questão que é realmente muito assim, intrigante. Ainda, o percentual de fumantes, né, ainda é maior pelos que fumam cigarro tradicional do que quem fuma cigarro eletrônico. Mas nas grandes cidades, como é o caso onde a gente está, né, aqui em Niterói, Rio de Janeiro, Maricá, aqui perto, essas regiões metropolitanas, tanto do Rio quanto de São Paulo, nos grandes centros urbanos, o cigarro eletrônico ele tem ganho muito espaço. Porque, na verdade, né, por exemplo, na época em que eu fumava, quando era mais novo, mais garoto, até a adolescência, até o início da vida adulta, fumar era uma coisa que era incentivada. Né? Tudo quanto filme, desenho, isso era promovido. E naquela época, eu lembro quando eu estava na faculdade, a gente fumava dentro de sala de aula. Os professores fumavam em sala de aula, eu fumava dentro de sala de aula, e ninguém tinha direito a reclamar disso. Né? O fumante, de uma maneira geral, ele acaba sendo, às vezes, assim, meio sem noção, né? Principalmente naquela época. Hoje em dia, acaba, por causa de toda a consciência que se gerou e porque começou a ter muito problema evidente, então tiveram que se mudar as políticas em relação a isso, e hoje em dia, nos grandes centros urbanos, né, e com toda a mídia que acontece, o fumante de cigarro tradicional ele acaba sendo muito recriminado. E uma alternativa, né, que parece legal e muito interessante é o cigarro eletrônico. Porque ele acaba sendo mais cheirosinho, mais bonitinho, mais discreto, né? E as pessoas acham que aquilo não é fumar. Só que hoje em dia já se sabe que tudo aquilo que é derivado de petróleo não faz bem para o ser humano. Né? Tudo aquilo que tem compostos derivados de petróleo acabam gerando algum dano muito sério no nosso corpo. E esses cigarros eletrônicos, os seus aditivos, as substâncias todas que são utilizadas nele como aromatizantes e as outras coisas todas, tem, se não todas, mas muitos componentes derivados de petróleo. Então, o consumo, né, inalar esses produtos e subprodutos causam danos quase que irreversíveis ao sistema. O problema é que a gente tem uma concepção que é distribuída de que se não matou na hora, não faz mal. Né? E se o dano não aparece logo, ele não ganha correlação com a causa. Né? O espaçamento temporal entre causa e efeito leva a uma interpretação de que elas não estão relacionadas. E aí acaba se demorando para se perceber os danos. Foi assim com o cigarro normal, durante muitos anos, até que começou a aparecer um monte de gente com problema por causa disso. E com esses cigarros eletrônicos, já está começando a aparecer um monte de gente com esses problemas. Fala, meu amor. Fala mais outro. Isso foi por causa do cigarro normal. Não, mas assim, o cigarro eletrônico, ele por ser mais cheirosinho, bonitinho, com um ar tecnológico, né, de ter os equipamentos, né, tem todo um ritual envolvido, tem todo um grupo de pessoas, né, isso gera pertencimento, gera tema de conversa, gera distinção social, gera interesse, gera competitividade, tem uma opção de subelementos envolvidos. Só que os danos para o organismo a longo prazo são muito severos. Claro que assim, se a pessoa tem uma boa massa muscular, o músculo gera energia e muita energia para o resto do corpo e acaba conseguindo dar uma equilibrada, mas o que não é a mesma coisa de cura ou de não dano. É só um retardamento do aparecimento do dano, não um retardamento aparente. Tá? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que às vezes usam esses
substâncias, esses equipamentos, e acabam achando que, como não percebem um dano aparente imediato, que não existe. O que não é uma verdade, é uma falácia, né? E, assim, realmente, fumar um cigarro eletrônico, hoje em dia já se sabe, já existem vários estudos, existe muita comprovação, tem muito conteúdo aí, mostrando que o dano do cigarro eletrônico, desse consumo, é muito severo. E parar de trocar o cigarro tradicional pelo cigarro eletrônico, ele só vai te resolver um problema de aceitação social dentro das pessoas que não sabem ainda do dano que isso gera. Mas ele vai estar gerando um dano monstruoso em quem usa e nos fumantes passivos ao redor. Sabe que tanto no cigarro tradicional como nos demais, o fumante passivo, ou seja, as pessoas que estão próximas e que inalam essas substâncias, né, as fumaças desses troços todos, elas também desenvolvem toda a problemática de quem inala diretamente, de quem usa, do usuário. Né? Então, assim, é uma questão de respeito por você e pelas outras pessoas. E precisa também, né, esse desafio que a gente tem, ele serve para os dois tipos de fumante. Só que, assim, eu tenho focado mais em trabalhar com pessoas fumantes normal, do cigarro normal. Mas ele serve para ambos, porque a problemática é a mesma. Não tem muita diferença. É a mesma coisa. Né? Qual era o outro tema, minha linda, que você tinha comentado? Mais cedo? Ah, que você falou agora também, né? Que os pais, ambos, né? Tanto o pai quanto a mãe da minha esposa, da Roberta, né? Os avós dos meus filhos, da minha filhinha, ambos morreram por complicações derivadas do uso de cigarro. Né? E, assim, isso é triste, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas nos últimos dias por conta do desafio, que as pessoas vêm e falam, não, porque o pai da minha filha morreu por conta do uso de cigarro. E eu quero ver, né, os meus netos nascerem, crescerem. É um bom motivo. Só que além de você ter um bom motivo, você precisa ter ferramentas apropriadas para poder agilizar e facilitar o processo. Né, Docinho? O que mais? Quer falar mais alguma coisa hoje? Não? Tá bom? Então, por hoje, é só. A gente se vê amanhã. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, é só mandar um inbox ou um zap e a gente conversa amanhã. Na quinta-feira a gente está começando o desafio. Quem quiser, venha e se junte a nós. Até.